Olá, vencedores! Deus abençoe a todos. Quero compartilhar com vocês sobre um tema muito interessante: libertação. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Muitas vezes o que nos falta é conhecer verdadeiramente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra vai dizer: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que é a libertação? A libertação vem do grego sotério, significa livramento, salvação. Eu estou aqui com um estudo e eu quero compartilhar com você sobre esse tema muito interessante, que vai agregar muito sobre a sua vida. Em João 10,10, a palavra do Senhor diz que o ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para salvar, libertar e restaurar. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas para viver essa vida abundante, esta vida de milagres, a qual Cristo tem preparado para nós, é necessário que venhamos conhecer a verdadeira libertação. É necessário que venhamos mergulhar na vontade de Deus e nos distanciar de tudo aquilo que nos afasta do propósito. E como eu digo, e repito diversas vezes, o propósito é a razão de ser, de viver e de existir. Quando nós não temos propósito, nós perdemos o sentido da vida. E isso também diz respeito à libertação. Então vamos entender, meus amados, qual que é o objetivo do inimigo da nossa alma. Muitas vezes nós falamos diabo, Satanás, o inimigo. Nós usamos muitas vezes palavras para definir aquele que é o nosso adversário. Mas o objetivo de Satanás é roubar, matar e destruir. Mas ele é inteligente, ele é conhecedor da palavra de Deus, sim. E ele vai usar todas as estratégias malignas para tentar nos impedir de alcançar a vontade de Deus, a vontade libertadora do Senhor para as nossas vidas. E quando nós falamos do mundo espiritual, quando nós falamos do inimigo da nossa alma, quando nós falamos de Satanás, nós devemos compreender que nós estamos falando de um estrategista milenar. Nós estamos falando de um ser que aprendeu a lidar com a mente humana desde o princípio do mundo. Desde o princípio de todas as coisas, Satanás, ele vem estudando e conhecendo a mente humana e criando muitas situações para distanciar o homem do propósito e da vontade de Deus desde o princípio da criação. Desde Adão e Eva, quando nós lemos o livro de Gênesis, está lá a ação do adversário para tentar interromper ou dificultar o plano de Deus para a humanidade. Ainda que ele não tenha esse poder, ele tenta de todas as maneiras distanciar o homem do centro da vontade de Deus e distanciá-las da vontade restauradora de Deus para as suas vidas, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. No livro de Isaías 61, 1-3, diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Amados, nós fomos ungidos para libertar, curar e restaurar. Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou também para manifestar libertação, cura, restauração sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Não é verdade? Entenda, amados, quantas vezes que nós vivemos
oprimidos. Quantas vezes que nós nos perdemos na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida espiritual e permitimos que o inimigo ele encontre legalidade na nossa vida para agir. Muitas vezes nos prendemos em frustrações, nos prendemos em dores do passado, nos prendemos naquilo que deu errado e perdemos o foco da promessa e do propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso é importante, amado, que nós tenhamos uma vida de oração, que tenhamos uma vida de busca, de propósito diante de Deus, a qual a palavra do Senhor vai dizer que quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele também se achega a nós. Em João 8, 31, 32, a palavra diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda, meus amados, que a libertação, na sua totalidade, livramento, salvação, socorro, ela trabalha no espírito, no corpo e na alma. Em 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós precisamos nos libertar do pecado, nós precisamos nos libertar das feridas que estão abertas e nós precisamos nos libertar da ação do mal, do maligno, da ação dos demônios, dos principados, das potestades, das forças espirituais da maldade que tentam agir contra as nossas vidas. Porque vamos entender uma coisa, o pecado é a brecha, o pecado é a porta de entrada, sim. E o salário do pecado é a morte, o pecado, ele que causa a ferida, sim, ele que causa a ferida aberta, a ferida que sangra. E todas as vezes que nós temos a brecha, que nós temos a legalidade, a ferida, nós nos tornamos vulneráveis, sim. É como se nós abríssemos um acesso para que o inimigo entrasse e agisse na nossa vida através dos nossos pecados, por intermédio de palavras, pensamentos, obras e atitudes. E todas essas ações geram feridas que nos tornam fracos. E quando nós estamos feridos, machucados, sobrecarregados, nós nos tornamos uma presa fácil para a ação do adversário. Então é bom que você reflita, que você pense sobre isso, que você, nesse momento, possa compreender que todas as vezes que você deixar o pecado dominar a sua vida, que você deixar suas feridas, seja do presente, do passado, seja suas feridas emocionais, sejam suas feridas existenciais, muitas vezes o inimigo ele vai encontrar a brecha que ele precisa para entrar e para agir contra a sua vida. Então, o que é os pecados? Os pecados, entenda, meus amados, são áreas que muitas vezes nós permitimos quedas, fraquezas, fragilidades e cometemos erros, pecados, que são as áreas que nós podemos mudar através da vontade de Deus, do aprendizado da palavra, aplicando a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável na nossa vida. E aí nós devemos compreender também, amado, que as feridas, elas não são somente no corpo, mas as feridas também estão na alma, e requerem cura de Deus. Muitas vezes nós falamos de cura interior. Entenda, meus amados, que libertação não é somente expulsar os demônios. Libertação não é só deixar a casa limpa. Libertação é você se libertar do teu mal espiritual, você se libertar do mal emocional, você se libertar de tudo aquilo que te sobrecarrega, de tudo aquilo que tem se tornado fardo pesado sobre a sua vida. Nós falamos de libertação e a libertação é do corpo, da alma e do espírito. A libertação é total. É as feridas que nós devemos curar na alma e no corpo e requerem, sim, o poder de Deus sobre as nossas vidas. E quem são os demônios? São seres espirituais que tentam de todos os modos evitar o nosso progresso, o nosso crescimento em Deus. Tentam te paralisar. Sim, eles querem te ver fracassados. Eles querem te ver na derrota.
Eles querem te ver no lamaçal, mergulhado, destruído, no pó. Eles querem te ver no seu pior estado. Por quê? Porque eles já estão derrotados, eles não têm mais nada a perder. Então o objetivo deles agora é roubar, é matar, é destruir, é causar o caos, é tirar a tua paz, a tua alegria, te distanciar da vontade de Deus e te jogar no abismo. E te conduzir com eles para a destruição eterna. Então, reflita sobre isso. Entenda, meus amados. Áreas de restauração. A alma, ele veio restaurar os quebrantados de coração. No corpo, ele veio devolver a visão aos cegos. E no espírito, conceder vestes de louvor, ao invés de espírito angustiados. E olha, amados, a nossa guerra, entenda isso, ó. Isso aqui é muito forte. Nós guerreamos contra seres que não têm rosto, que não têm corpo, não têm RG, não têm CPF e não tem lugar de parada. Então, é necessário que você tenha um discernimento espiritual. É necessário que você esteja com a sua vida consagrada em Deus. Não é sobre o que as pessoas falam, mas é sobre a sua vida com Deus. Não é sobre o que as pessoas vão ver, mas é sobre a sua vida em particular com o Senhor, onde você vai se fortalecer, onde você vai ter estrutura verdadeira para suportar os ataques, os contra-ataques do inimigo, os dados inflamados do adversário. Então é necessário que você se revista das armaduras de Deus, né? Aquelas que estão lá em Efésios 6. Né? Porque a nossa luta não é contra carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, na onde? Nas regiões celestiais. Então, amados, o mundo espiritual ele é tão complexo que, quando nós falamos de legalidade, de permissividade dentro do mundo espiritual, você pode estar no deserto, no lugar onde ninguém está te vendo. Você pode estar lá no lugar mais secreto que existe na face da terra. No mundo espiritual, nada é oculto. As testemunhas espirituais estarão presentes. Entenda isso. Os demônios e os anjos, as testemunhas espirituais estarão te vendo. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Por quê? Porque no mundo espiritual não há como esconder nada. No mundo espiritual não existe aparência. O mundo espiritual sabe quem você é. O mundo espiritual te conhece verdadeiramente, conhece o profundo, o oculto e o escondido da sua vida. Então você deve refletir sobre isso. Então as suas ações não é para que alguém veja, para que alguém te valide, ou para alguém ver que você é espiritual demais, pelas suas vestes, pela Bíblia que você carrega, ou pela sua oratória que é boa demais, ou pelos dons espirituais que você tem. Não, amado. O mundo espiritual te conhece como você realmente é. Então nós devemos entender sobre isso. Em Gálatas 5:1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não volte a ser escravo. Não volte a ser escravo do pecado, não volte a ser escravo dos teus vícios, não volte a ser escravo da velha criatura. Caminhe com Cristo. Então é necessário o quê? Tirar a máscara. A máscara que muitas vezes criamos para nós mesmos, que esconde a dor, que impede de ser curado, uma máscara de santidade, uma máscara de integridade, da moralidade, da falsa realidade espiritual. E outra coisa que nós devemos compreender, igreja, é que somente o perdão pode nos trazer a paz interior e a verdadeira libertação. Todas as vezes que eu decido perdoar, eu sou perdoado. Todas as vezes que eu libero perdão, eu alcanço libertação. Todas as vezes que eu me esvazio de mim mesmo, eu me encho do Espírito de Deus. Todas as vezes que eu libero o perdão, eu alcanço a graça e a misericórdia de Deus. Então voltemos aqui, amados, libertação, salvação, livramento, socorro da parte de Deus.
onde nós conhecemos a verdade, ela tem o poder de nos libertar. Mas qual que é o plano do adversário para a nossa vida? Olha isso. O inimigo ele criou um campo estratégico para te destruir. Ele criou um plano estratégico para conduzir a humanidade à destruição, ao abismo. Isso inclui todos, né? Entenda, meus amados, Satanás sempre tem um plano pronto para você. Satanás sempre tem um propósito destrutivo para a sua vida. Reflita bem sobre isso. Meu desejo era que todos ouvissem, que as pessoas tivessem paciência realmente para dar atenção ao estudo, mas não tem. Mas aqueles que querem vão receber do melhor de Deus. Então o que o diabo ele lança sobre nossas vidas? As coisas do mundo. Os cuidados do mundo, a ansiedade, peso sobre nossa vida, enche o nosso coração de mágoa, de ressentimento, de coisas vazias, de ódio, né? Envenena o nosso espírito, contamina as nossas emoções, enche o nosso coração de acusações do passado, de condenação, né? Enche o nosso coração de desejo pecaminoso, de concupiscência carnal, de desejos malignos, de desejos que nos conduzem à destruição, seja eles na mente, no coração, no corpo, desejos sexuais indesfreados, mente, desejo de morte, desejo de sangue. Tudo isso faz parte do plano maligno de Satanás para a nossa vida. Ambição, o homem se perdendo na sua ganância, na sua ambição, nos seus desejos pecaminosos, nos seus desejos pelo mundo, nas riquezas que o mundo oferece. Tudo isso conduz o homem à prisão espiritual, à prisão existencial. Olha isso. Olha, a ação do diabo é tentar, enganar e acusar. Primeiro ele te tenta, depois que você cai, ele te enganou. E depois que você está no chão, ele te acusa. E tenta contaminar o teu coração. Tenta gerar em você culpa destrutiva. Tenta te conduzir ao abismo dia após dia. Cuidado com os lixos espirituais. Os demônios são como os ratos. A habilidade dos ratos de ficarem em algum lugar depende da presença do lixo no local. Olha isso. Será que a sua vida está cheia de entulho, de lixo espiritual? De mágoa, de ódio, de ressentimento, de pecado? Ou teu coração está limpo? A casa está limpa ou a casa está suja? O Espírito de Deus está habitando ou a casa está cheia de imundície, cheia de nojeira, cheia de varejeira, cheia de panela suja, o chão sujo, cheia de coisa horrível, cheia de coisa podre, mau cheiro? Como está a casa? É tudo isso que atrai inseto, que atrai rato, que atrai sujeira, que atrai verme, que atrai tudo. Como está a casa? Está limpa ou está suja? Os demônios são como os ratos. E o rato depende da presença de lixo no local. Isaías 25, 5 diz: a terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram as leis e os mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Então, amados, para vencer tudo isso, é necessário discernimento espiritual. E quando nós falamos da libertação, é necessário que você tenha discernimento espiritual, sim. Discernimento ao ouvir, discernimento ao pensar, discernimento ao agir, discernimento ao falar, discernimento ao decidir. Todas as tuas ações necessitam de discernimento espiritual. E discernimento espiritual vem somente de Deus. É somente o Espírito de Deus que pode te dar discernimento espiritual da realidade que você vive. O livro de 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quantas vezes alguém já tentou te justificar algo que você sabe que é espiritual, mas ela quer dar a justificativa dela? Quantas vezes que você já viu a ação nítida do adversário, mas as pessoas querem colocar 1001 questões, falando que é isso ou que é aquilo, quando você, no fundo, tem o discernimento de Deus, compreendendo que aquilo é espiritual. Mas por que eles não compreendem? Porque eles parecem
loucura, eles não podem compreender, porque coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E existem coisas espirituais, meu amado, que você só vai discernir se você tiver em espírito. Se você tiver na carne, você não vai notar a ação do adversário. Se você tiver na carne, você não vai discernir o ambiente que você está. Se você tiver na carne, você não vai perceber nada que está na sua volta, você não vai perceber a ação dos demônios na sua mente, nos seus pensamentos, na sua vida, na sua família, no seu ambiente profissional, na sua escola. Você não vai perceber a ação do diabo porque você está na carne. Então compreenda isso, meu amado, é necessário discernir as coisas espiritualmente. Olha isso, descortinando os olhos. Eliseu e Geazi, 2 Reis 6, 15 ao 17. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu-lhe os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha isso, meus amados. O moço de Eliseu, Geazi, ele olhou e viu que estava tudo cercado de cavalos, de exército, para combater contra eles. E ele se preocupou e disse: agora, meu senhor, o que faremos? Estamos cercados, e o exército é grande, são poderosos, são fortes, nós não temos força para combater com eles, nós somos poucos, e exército, cavalaria, homens de guerra nos cercaram. O que faremos agora, Eliseu? E Eliseu disse: Senhor, peço-te que abra os olhos desse moço para que ele veja. E através do discernimento espiritual, Deus abriu-lhe os olhos e Geazi pôde ver que estava cheio de cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. Olha que tremendo. O discernimento e a percepção espiritual vão gerar livramento e socorro sobre a sua vida. Mas é necessário que você esteja atento à voz e à presença de Deus sobre a sua vida. Aonde a batalha ruge, olha isso, sua adoração, a palavra de Deus, o seu caminhar com Deus e o seu trabalho para Deus. Quando nós colocamos a nossa vida na vontade do Senhor, Deus abre o seu bom tesouro no céu e derrama bênção sobre as nossas vidas. Então entenda, meus amados, que a libertação, ela ocorre na mente, no coração, no corpo, na alma. A libertação é necessária em todas as áreas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, em todos os ambientes que Deus nos coloca. É necessário que sejamos livres para que a vida verdadeiramente seja gerada em nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entenda que a libertação é muito mais profunda do que expulsar demônios. A libertação é muito mais complexa do que simplesmente estar na igreja. Deus quer que você se liberte daquilo que contamina a tua alma, que contamina os teus pensamentos, que contamina o teu corpo, aquilo que te distancia do propósito de Deus. E volto a repetir, o propósito é a vontade de Deus para a sua vida, é a razão de ser, de viver e de existir. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo continue falando melhor ao teu coração, e que você possa aprender através dessa palavra. Deus te abençoe e seja liberto através do poder de Deus. Deus é contigo e a vitória é nossa em nome de Jesus. Seja livre.